Betfair é parceira do Cruzeiro e tem aposta grátis todo final de semana. Se você já tá no ramo das apostas, aposte na empresa que definitivamente põe dinheiro no Cruzeiro. Basta clicar no link do comentário fixado e aproveitar essa grande oferta. A gente tá conversando aqui sobre futuro de liga e possibilidade de time fatura tanto. Tem uma previsão assim de crescimento de faturamento do Cruzeiro? Não, ano a ano a gente tem que crescer faturamento, né? Isso aí, sem dúvida. Óbvio que o fator liga tem um impacto gigantesco, porque a gente está falando do principal contrato que existe para os clubes de futebol, que é o contrato de TV. Você está falando do contrato de placas. Sim. E da própria venda de participação da liga. E que isso faz com que você comece a mudar de prateleira. Mas, por mais que a gente cresça de orçamento, assim, vamos falar de maneira hipotética, caiu 100 milhões na conta do Cruzeiro. Não vai gastar 100 milhões com futebol. É bom deixar claro. Não vai gastar 100 milhões Isso com é bom futebol. falar, O torcedor acha que esse dinheiro vai pra contratar o mundo. A gente, como falou, a gente aprovou a recuperação judicial. O que é que significa isso? Que a dívida que a gente tinha, que era a curto prazo, ela passou uma dívida a longo prazo. A gente só aumentou as parcelas. Mas ela não deixou de existir. Ela continua existindo, a gente tem que pagar. Então, a gente tinha 800 e tantos credores. É muita gente para pagar. E a gente tem agora um prazo, assim que homologar, aí começa o pagamento. Mas são 10 anos aí para quitar uma dívida. Então, assim, essa dívida não some, ela não deixou de existir. Com certeza. Então, assim, se cai um dinheiro agora, aí você começa a provisionar com o que é que você vai usar cada coisa e um passinho de cada vez, sem pressa. A gente não tem mais a coisa do mandato, né? Sim. Tem que fazer acontecer porque daqui a 3 anos tem eleição. Acabou. Então, a gente tem que trabalhar agora e você tem começo, meio e vai colher lá na frente. Você pega esse dinheiro, 100 milhões, como ele falou, hipoteticamente, você só investe em jogador e o cara chega lá e vê uma estrutura horrorosa. Como é que esse cara vai entregar? Como é que esse cara vai performar? Entendeu? Foi mais ou menos um pouco do que aconteceu com o Ronaldo quando ele chegou no Corinthians. Eu cheguei no Corinthians, o Corinthians era terra arrasada. Ele teve que melhorar, né? Ele foi junto com o Andrés e falou, cara, vamos melhorar essa parada aqui. Isso aí. E como porque jogador, esse clube só evolui. Tomando banho em container. O cara, ele chegou num momento que ele já não tomava banho no CT, ele ia sujo pra casa. Entendeu? Ele falou, cara, como é que esse clube aqui, como é que você quer evoluir nesse clube aqui, ter jogadores de alto nível se não tem estrutura? Aí fez um CT que é referência, né? E ainda é referência. Um estádio, que é super legal. Então, isso é muito importante. Você olhar para a estrutura do clube antes de você olhar para o resultado em campo, cara, é Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar o time, mas, por exemplo, é normal isso no futebol, né? Quando o Cruzeiro vai jogar, sei lá, em São Paulo. O Cruzeiro vai jogar em São Paulo. Aí você vai treinar, vai ter dias a mais que você vai treinar e você treina no CT de outro clube, né? Então, sei lá, vai jogar Corinthians, a gente vai treinar no CT do Palmeiras, tal. E aí, um dos clubes que foi jogar em Belo Horizonte ficou treinando com a gente lá na Toca da Raposa. E aí, coincidentemente, tinham jogadores desse clube que já atuaram pelo Cruzeiro em anos passados. E eu diria que épocas áureas de título. E aí, foi curioso que um desses jogadores fez assim... vocês podem me levar para dar uma volta para ver como é que estão as coisas? Eu queria ver como é que tá depois dessa mudança. O cara teve interesse até de ir na área administrativa para ver. Caramba! E aí ele voltou assim impressionado e fez, velho, é outro clube isso aqui, velho. É outro clube, já pensou jogar na época que eu joguei aqui se tivesse isso. Então assim, isso é um parâmetro importante porque os jogadores se falam, o mercado começa a se conectar e entender que de fato tem uma ruptura ali. E que é um novo processo. Um ambiente saudável de trabalho reflete tudo, né? Com certeza. Uma última pergunta, né? Porque temos que cumprir a agenda, muitos negócios, tudo mais. Já estamos na hora. E, cara, espaço abertaço pro Cruzeiro por aqui. Tem uma pergunta que até o Vitor estava me mostrando de um inscrito nosso, Silvano da Silva, né? Cruzeiro não tá revelando ninguém, como anda a base, conta pra nós. Pode até entrar na questão, porque o Vitor Roque foi a maior venda, né? Da história do futebol brasileiro, das Américas e tal. Então pode dar uma passada pelo Vitor Roque e falar da base do Cruzeiro, que sempre revelou, né? Vou até falar uma coisa que o Pedro Martins falou recentemente. A gente fez um café pra imprensa na Toca.
E sem gravar nada, a imprensa sem gravar, e a gente teve uma conversa super franca, foi super legal. A gente até gerou um conteúdo aí na TV do Cruzeiro. Ele contou pro pessoal que quando a gente chegou no Cruzeiro, não existia um departamento de mercado, não existia um departamento de captação. Então como é que você quer ter uma base forte? Como é que você quer revelar jogador se você não tem ninguém olhando pra isso? Tinha, sim, tem a categoria de base, mas não tinham profissionais capacitados pra captar essa molecada, pra formar jogador, pra observar o mercado. E isso o Pedro Martins montou agora. Hoje em dia tem mais de 6 pessoas lá no departamento de captação de mercado, enfim. Hoje ele montou uma estrutura e o futuro é promissor. Só que não dá pra Leva querer... tempo. Formar jogador não é a coisa mais simples no mundo, entendeu? Vocês viram agora o menino lá do Corinthians que chegou, que fez o gol? Na coletiva dele, ele falou, tô aqui desde os 15 anos, sei lá quantos anos ele falou que já tava no Corinthians, sabe? Desde os 9. Isso é projeto, entendeu? Isso é captação, isso é ir lá embaixo, isso é trabalho. Entendeu? É um investimento. Investimento. E aí tem um outro aspecto que é importante, porque, por exemplo, você tem 2 modelos hoje, vamos dizer assim, de revelação de atleta. O clube que tem dinheiro, ele faz o seguinte, teve a Copa São Paulo. Quem são os destaques? Aí ele vai, compra esses jogadores e leva pra base dele. Exatamente. E você tem um outro modelo que é o nosso, que é formar. Então a gente hoje tem um projeto de iniciação que a gente tá falando isso, sub-8, sub-9, sub-10. Que hoje a gente tá falando que o menino que é sub-10, no mínimo, se for um super craque, ele só vai ser visto daqui a 6 anos. É um trabalho de longo prazo. É doideira. Que a torcida tem que ter paciência, mas pode ter certeza que tá sendo olhado com muito cuidado. E o Vitor Roque? Agora. O Vitor Roque foi uma questão, assim, acho que transcende a formação de jogador, né? Até porque ele também, ele não é uma cria do Cruzeiro, né? Ele saiu do América, ele saiu do América, foi pro Cruzeiro. Mas foi um episódio, assim, que... não diria que foi uma crise, mas foi uma questão, assim... uma crise institucional, na realidade, né? Uma questão séria que a gente teve que passar. Foi um problema que a gente tornou público, de uma questão de informação privilegiada, de conhecimento de um contrato, de talvez assim uma conduta que a gente, Cruzeiro, condene e não pratique, pelo menos na nossa gestão, entendeu? E é uma questão que tá na justiça, que foi levada às esferas devidas e que eu tenho certeza vai ser resolvida e da melhor maneira que pode pro Cruzeiro. Em forma de ressarcimento, né? Da forma que a justiça prevê e que tá enfim, na lei. Né? Sim. Cara, portas abertas pro Cruzeiro. A gente já falou pro Vitor do nosso sonho. Qual o sonho? Eu não sei. Não sabe, não? Aquele goiabada. Aquele sonho. Doce de leite. Tem o Ronaldo no Charla. Esse é o nosso maior sonho que a gente criou o canal. A gente pode fechar o canal depois disso. É um sonho de infância, um sonho de carreira, assim. Se acontecer um dia vai ser muito legal. Sabe, né, tudo que envolve, assim. Mas se um dia isso for possível, vai ser muito legal. E, cara, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Vitor, eu conheço desde aqui da CBF. Helene desde o Botafogo também. Cara, muito legal essa reconstrução do Cruzeiro. E, cara, como você disse, um dos maiores times do planeta, né? Tem que colocar o Cruzeiro assim. Importantíssimo. E, cara, muito legal ver o Cruzeiro jogando futebol que sempre jogou, com esse DNA. Isso. E agora tudo muito planejado, cara. Palmas pra galera da gestão do Cruzeiro. E, portas abertas pro que vocês quiserem aqui no Charla Podcast. Exatamente. Cara. Valeu. Beleza, obrigado. Só tem a agradecer. Obrigado mais uma vez pelo espaço e parabéns, sucesso sempre pra vocês. A gente também tá à disposição. Sensacional. Obrigado mais uma vez. De novo, orgulho do que vocês estão fazendo aí. Animal, continuem. Mais e mais e mais.